Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Libera o microfone de vocês aí. Pessoal, vocês podem liberar o microfone de vocês para vocês perguntarem, certo? Eu estou vendo aí que a maioria está com o microfone bloqueado. Pode desbloquear. Boa noite, pessoal. Pode liberar o áudio aí, tá? Para vocês poderem fazer perguntas. Boa noite, professor. Beleza? Bom, senhor. Olha. Pessoal, só estou admitindo o pessoal aqui que está ingressando. Aí só um minutinho a gente já começa, beleza? Beleza. Encarei meus medos e saí determinado a encontrar o túmulo do cavaleiro. Pessoalmente, colocar-me contra um fantasma assassino. Quem está comigo? Eu. Os Vangelos, a viúva Wilson, seu pai, Jonathan Mestre, e agora Cooks. Alguma coisa deve conectar. Seu pai tinha algo a ver com os Vangelos? Trabalhava para ele, morava no Campo Cheio. Não é nada. Mas teve uma coisa que aconteceu uma noite, uma semana antes do assassinato. Uma briga no andar de cima entre pai e filho. E meu pai foi assassinado pelo Sr. Van Gerrit. Houve uma briga entre o pai e o filho. E depois da qual o pai manda chamar o seu criado de festa. Estou anotando aqui, pessoal. Eu não imprimi, não passaram a lista de presença para nós. Estou anotando aqui o pessoal que está entrando na sala. Apresse o passo. Bom, pessoal, acredito que a maioria já esteja presente. Boa noite a todos aí que já estão presentes, né? Esse semestre aí, sejam bem-vindos, né? A esse seria para vocês, seria não, né? É o último semestre, tá? Infelizmente a gente não pode estar presencial, né? E vocês já tiveram aula com outros professores aí pelo Zoom nessa semana e vamos ter a nossa primeira hoje, certo?
A disciplina que eu vou trabalhar com vocês esse semestre é tópicos especiais em contabilidade, e dentre os conteúdos que tem da ementa, né, a gente vai trabalhar alguns conteúdos voltados para, né, a gente vai falar sobre política econômica, sobre mercado financeiro, sobre o sistema financeiro nacional, sobre mercado de ações e assim por diante, né? Acredito até que vocês já tenham visto alguma coisa, eu andei perguntando com o pessoal aí, né? E eles disseram que já sim, de forma mais abstrata, assim, sabe? Não tão completa, certo? Então a gente vai trabalhar esses conteúdos com vocês, certo? Estão me ouvindo? Pessoal, ativa o microfone para vocês poderem falar. Estamos ouvindo sim, professor. Beleza. Pessoal, ótimo. Aqui já está aparecendo para mim poucos aqui que estão com o microfone liberado, mas eu deixei liberado o microfone, então só quem quiser falar aí fica à vontade, tá? A hora que quiser falar, só liberar o microfone, beleza? Acho que vocês já estão mais treinados nesse aplicativo do que eu, certo? Pessoal, então, seguinte, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar nesse momento agora, a primeira aula nossa, a gente vai trabalhar falando sobre as políticas econômicas, certo? Tá? E eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, compartilhar alguns slides, e eu vou já compartilhar, eu peço que vocês confirmem aí se vocês estão visualizando a tela do slide, beleza? Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar a tela? Professor, Sim, professor. Beleza? Tá vendo aí políticas econômicas? Políticas econômicas, isso. Beleza? Então, pessoal, e aí, essa aula nossa, como foi passada aí pela coordenação, essa aula será de 40 minutos, né? E aí depois a gente abre espaço para vocês até o final, que seria 10h30, né? A gente vai, então, às 9h40 a gente para, né? Que é o limite de tempo do Zoom. E a gente para daí às 9h40 e a gente fica aí aberto no grupo aí do WhatsApp para vocês poderem fazer perguntas, tá? Com relação aos slides, o que nos foi orientado pela coordenação é que nesse primeiro momento não era para disponibilizar lá no Classroom lá, mas eu vou conversar com o professor Leandro e aí, né, assim que for autorizado, se for autorizado, aí eu disponibilizo lá para vocês também como reforço, beleza? Então vamos lá. Se vocês tiverem dúvida, daí é só abrir o microfone aí e perguntar, ok? Então, assim, para a gente poder falar sobre mercado financeiro, para a gente falar sobre sistema financeiro nacional, a gente precisa falar sobre as políticas econômicas, né? E a gente tem 4 políticas que são essenciais, que controlam toda a economia do país, né? São elas: política monetária, política fiscal, política cambial e a política de formação de juros. Então, nós vamos ver como que cada uma delas é praticada, certo? E e de que forma que elas afetam a economia nossa, né? A economia do nosso país, na verdade, a economia do mundo como um todo, né? Porque hoje, com essa coisa da globalização, não existe, né? Com exceção dos países que são fechados, né? Somente os países socialistas, mas os países que são capitalistas, não existe uma economia de um país só, certo? A gente fala aí de uma forma mundial, ok? Bom, vamos lá então
começando. Aí, se caso vocês não estiverem vendo o slide, dá um alô, ok? Vamos falar sobre essas políticas, né? O que elas buscam, certo? Qual é a função dessas políticas, né? Então, assim, a primeira função dessas políticas seria o pleno emprego. Então, assim, todas essas políticas, na verdade, elas são voltadas para que se tenha, né, o máximo de emprego disponível para a população ativa. Lógico que nenhum país vai conseguir, por mais eficazes que sejam essas políticas, vai conseguir que você tenha toda a população ativa de um país empregada. Até porque muitas pessoas, né, que têm idade, estão na idade ativa para o trabalho, essas pessoas não querem trabalhar por algum motivo, tá? Não querem trabalhar por algum motivo. Então, essa taxa de desemprego, ela nunca zeraria, certo? Então, por mais que se faça, você nunca teria uma taxa de desemprego igual a zero, certo? Então, mas essas políticas, elas visam, antes de tudo, o pleno emprego. Por quê? A partir do momento que você tem a maioria da população ativa trabalhando, você tem renda. E a partir do momento que você aumenta a renda de um país, consequentemente, você melhora, que nós vamos ter aí, você melhora a distribuição da riqueza, tá? E, consequentemente, também você tem um crescimento econômico e um desenvolvimento econômico, que eu acho que é o principal, né? Porque se a gente falar em crescimento econômico, nós já tivemos, né, em governos passados aí, eu acho que depois que se instalou o Plano Real, né, no desenvolver do Plano Real aí com o Fernando Henrique, depois veio o governo do PT, e independente da questão política, nós podemos dizer que houve um crescimento econômico, né? Somente no governo do PT, a gente teve um crescimento real da economia. Só que foi um crescimento que não foi acompanhado por um desenvolvimento econômico. Porque para a gente ter desenvolvimento econômico, a gente teria que ter, juntamente com esse crescimento, a gente teria que ter, né, uma melhoria das condições de educação, de saúde, de assistência social para a população, né? E que não aconteceu. Então, assim, isso foi muito em função de não ter havido, na época, embora tivesse o crescimento, não ter havido uma distribuição da riqueza. Então, assim, não adianta nada também você ter um crescimento, né? Os empresários ganharem muito, faturarem muito, né? Mas se esse ganho não for distribuído, tá? Porque a partir do momento também que você... E por que às vezes, esse crescimento não se sustentou? Esse crescimento não se sustentou porque houve o enriquecimento de poucos, certo? E a maioria continuou pobre, tá? Aí o que acontece? Você tem um empresário ganhando muito, mas se o empregado dele não ganha também, esse empregado não consome. E se esse empregado não consome, futuramente também esse empresário não tem para quem produzir. Porque se não existe consumo, consequentemente, também não existe produção, tá? Então, assim, houve um crescimento, houve um enriquecimento de uma pequena classe da sociedade, mas, infelizmente, não houve a distribuição da riqueza. Então, se não tem distribuição da riqueza, não tem crescimento econômico e, consequentemente, muito menos desenvolvimento econômico. E essas políticas também buscam uma estabilidade dos preços, certo? Elas buscam uma estabilidade dos preços. Por que estabilidade dos preços? Porque a partir do momento que você tem uma estabilidade dos preços, você não tem inflação. E a gente sabe que a inflação é o vilão da economia, né? Não tem sistema financeiro que se sustente, não tem mercado financeiro que se sustente quando você tem inflações com índices altíssimos, iguais os que nós tivemos lá na década de 80 e até no começo dos anos 90, certo? Então, essas políticas econômicas vão ser voltadas para esse sentido, para que se tenha, né, uma maximização desse pleno emprego, para que se tenha uma melhor distribuição dessa riqueza
né, para se manter esses preços estáveis, né, para que não haja inflação e, consequentemente, diante de tudo isso, para que haja um crescimento econômico, ok? E quais são essas políticas, né? O pessoal está aparecendo aí o slide bonitinho para vocês? Beleza? Quais são essas políticas? Política monetária, política fiscal, política cambial e política de rendas. E a gente vai ver, então, cada uma delas, né? De que forma que elas funcionam, o que elas trazem, né, para a economia do país, ok? Política monetária. A política monetária, então, para a gente acompanhar o texto, aí, o conceito de política monetária, ela enfatiza sua atuação sobre os meios de pagamento. O que seriam esses meios de pagamento? Pessoal, os meios de pagamento... Pessoal, estou admitindo o pessoal que está entrando. Pessoal, os meios de pagamento, na verdade, são os meios, as formas com que a moeda se apresenta na economia. Tá? Então, a moeda, ela pode se apresentar... Alô? Oi? Ela pode se apresentar, então, na forma de dinheiro vivo, né? Dinheiro em espécie, certo? Ela pode se apresentar através dos depósitos à vista que nós temos nos bancos, né? Em conta corrente, dos depósitos que nós temos nas cadernetas de poupança, tá? E assim por diante. Então, esses são os meios de pagamento. É a forma como uma moeda se apresenta na economia, tá? E eles são classificados segundo a liquidez. A liquidez de um meio de pagamento nada mais é do que a rapidez com que você consegue transformar esse dinheiro que você tem em consumo. Ou seja, se eu tenho um dinheiro no bolso guardado em casa, ou se ele está na minha conta corrente, para eu comprar algo é rápido, né? Simplesmente vou lá, compro e pago. Mas se esse dinheiro, por exemplo, ao invés de estar na minha mão ou estar numa conta corrente, esse dinheiro está num título por exemplo, num CDB, num certificado de depósito bancário, se ele está numa aplicação dessa forma, às vezes essa aplicação ela tem um prazo para que eu possa resgatar esse dinheiro. E aí, o que acontece? Esse prazo diminui a liquidez. Então, os meios de pagamento, a gente vai ver, tem M1, M2, M3, M4, assim por diante, eles são classificados conforme a liquidez, né? Conforme a rapidez com que eu consigo transformar esse dinheiro em consumo, tá? Ou em investimento, no caso, ok? Então, enfatiza sua atuação sobre os meios de pagamento, os títulos públicos e taxas de juros, modificando o custo e o nível de oferta de crédito. Bom, o que são os títulos públicos, né? Os títulos públicos, o que acontece? O governo, de forma a interferir na economia, seja para diminuir a quantidade de dinheiro que tem no mercado, ou, na maioria das vezes, o governo, por necessidade de dinheiro, precisando de dinheiro para pagar suas contas, quando ele não pode aumentar os tributos, né, como ele não consegue pegar empréstimos, né, externos, o governo emite esses títulos, que nada mais é do que uma forma de emprestar dinheiro. Então, o governo coloca esses títulos à venda no mercado, certo? Tá? E as pessoas, então, através das instituições financeiras, dos bancos, né, eles vão comprar esses títulos. E quando eles compram, o governo, então, se compromete a pagar uma taxa de juros. E hoje, por sinal, tirando o mercado de ações, os títulos públicos são a melhor forma de rendimento hoje que a gente tem, tá, no mercado financeiro. Investir em título público hoje é o maior retorno que se tem, tá, para o seu capital, né, com exceção do mercado de ações, né, porque daí é o mercado variável e que tem um risco maior, tá? Então, esses títulos públicos, eles servem tanto para o governo captar dinheiro para fazer frente às suas despesas, aos seus investimentos, como também para o governo controlar a moeda na economia, certo?
tá? Porque a partir do momento que o governo quer diminuir a quantidade de dinheiro que tem na economia, né? A partir do momento que o governo quer diminuir, né, a quantidade de moeda que tem, o pessoal está gastando demais, está consumindo demais, está aumentando a inflação, o governo emite esses títulos, coloca à venda, numa taxa de juros bem mais atrativa, e as pessoas, ao invés de gastar o dinheiro, por exemplo, vou comprar um carro novo, elas pegam esse dinheiro e investem nesses títulos, tá? E vão ganhar dinheiro com isso, certo? Tá? Então, a política monetária trabalha em cima disso. E outro fator importante que a política monetária trabalha é em cima das taxas de juros. E a gente vai falar os meios que se tem, são vários, né, para se controlar a taxa de juros. Então, isso tudo modifica, então, o custo e o nível de oferta de crédito. O custo, ou seja, quanto que custa tomar dinheiro emprestado? A partir do momento que eu aumento a taxa de juros, né, o custo de emprestar dinheiro, ele se torna maior. Não, você entrou um tal de iPhone aqui agora, não sei quem que é. Ele se torna maior, tá? E também, a partir do momento que eu aumento a taxa de juros, tá? Eu acabo influenciando na oferta de crédito, tá? Porque os bancos, assim como as pessoas físicas, se eles têm uma taxa de juros atrativa para eles ganharem dinheiro, né, emprestando dinheiro para as pessoas, é claro que eles vão aumentar a oferta desse crédito. Mas se a taxa de juros está baixa, como está hoje, a Selic está 2,25, nós vamos falar sobre ela, sobre como surge, o que é a taxa a Selic, o que ela representa, tá? Então, o governo acaba controlando, de certa forma, a quantidade de dinheiro que se tem na economia, ok? Aí essa política ela é executada pelo Bacen, ou seja, pelo Banco Central. O Banco Central em termos de instituição, é a autoridade máxima, né, com relação à política econômica. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária, é quem cria as normas, regras, quem decide como vai ser feita a política econômica. E o Banco Central é a instituição maior que se tem para se executar essas regras, se executar essas normas, certo? E depois do Banco Central virão as instituições financeiras que estão abaixo dele e que ajudam, né, o governo a instituir essa política. Então, o Banco Central possui poderes e competências próprios para controlar a quantidade de moeda na economia, certo? Então, essa política monetária, ela nada mais é do que o controle de moeda na economia. E todas as suas ferramentas que nós vamos ver, todas as ferramentas, elas são utilizadas exatamente para o controle da moeda. O controle da moeda afeta diretamente tanto o crescimento como o desenvolvimento econômico de um país, ok? Pessoal, como é que tá? Tá fácil para acompanhar? Estou falando muito rápido. Como é que tá aí? Porque, para ser sincero, é a minha segunda aula por esse aplicativo, né? Semestre passado foi diferente. Como é que tá aí? Então, vamos lá, pessoal. Dando continuidade. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo ninguém, não estou... Então, não sei se vocês estão ouvindo o que eu estou falando. Estamos Tá ouvindo dando sim, para ouvir sim, professor. Ah, beleza, então. Então, vamos lá. mas desativa o microfone para não interferir. Ah, beleza, então. Vai estar todo mundo quietinho aí, então, né? Beleza, então, pessoal. Então, agora, pessoal, a gente vai falar sobre os instrumentos de controle monetário, ok? Quais são eles, né? Primeiro, os recolhimentos compulsórios. O que são os recolhimentos compulsórios? Os recolhimentos compulsórios são aqueles recolhimentos que os bancos privados, as instituições privadas,
né, não só as privadas, mas também as de economia mista ou até públicas, como a Caixa Econômica, eles são obrigados a fazer junto ao Banco Central. Ou seja, se, por exemplo, eu hoje vou lá, deposito 100 mil reais num determinado banco, tá? No banco A, por exemplo, tá? O Banco Central, eu depositei na conta corrente, por exemplo. Essa instituição é obrigada a pegar 21% desse valor que eu depositei e guardar lá no Banco Central. Por que que o Banco Central faz isso? Por que que o governo faz isso? Ele faz isso para diminuir a quantidade de moeda. Por quê? Porque a partir do momento que eu depositei esses 100 mil no banco, ele vai pegar esses 100 mil que eu depositei e vai emprestar para uma segunda pessoa, certo? Tá? Essa segunda pessoa vai pegar esse dinheiro para comprar algo, tá? E comprando e pagando né, uma terceira pessoa daí no caso, essa pega esse dinheiro e vai lá e coloca no banco novamente, tá? Faz um depósito novamente. Então, por exemplo, eu fui no banco, depositei 100 mil, tá? Beleza. A partir do momento que eu fiz esse depósito lá, o Eliezer, vou pegar o pessoal que está aparecendo aqui para mim, o Eliezer vai lá e faz um empréstimo de 50 mil. Beleza, pegou o dinheiro. Ele emprestou 50 mil, foi lá e comprou um carro da Sônia. Ótimo. Tá? A Sônia pega esse dinheiro, ela não vai gastar de imediato. Ela vai lá e deposita no banco. Beleza. O banco pega esses 50 mil dela e vai emprestar para uma outra pessoa. Isso se chama o multiplicador da moeda. Tá? Então, o banco, o Banco Central, para evitar que esse multiplicador aumente demais e acabe aumentando muito a oferta de moeda na economia, então ele criou essa política, né, essa ferramenta, que é o recolhimento compulsório, ou seja, o banco dos depósitos à vista ele é obrigado a recolher 21% lá no Banco Central e dos depósitos a prazo 20%. Então, com isso o governo acaba enxugando um pouco a quantidade de dinheiro na economia, ok? Então, esse seria o recolhimento compulsório. Operações de mercado aberto. A gente falou sobre os títulos públicos. Tá? Expliquei aí, falei para vocês sobre o que são os títulos públicos, né? E a função dos títulos públicos. Esses títulos públicos estão aqui, ó, nas operações de mercado aberto. Então, é através também dessa ferramenta, né, que o governo vai colocar esses títulos à venda. Tá? Então, quando o governo quer diminuir a quantidade de dinheiro na economia, ele emite títulos e coloca à venda, numa taxa de juros atrativa. As pessoas, então, vão pegar o dinheiro que ela iria consumir, comprar um carro novo, reformar a casa, comprar uma casa, enfim, fazer uma viagem, ela vai acabar comprando esses títulos para ter uma remuneração, para ter um ganho. Ela vai pensar, bom, é melhor eu ganhar um juro lá com título público do que comprar um carro novo, certo? E quando o governo, ao contrário, ele quer colocar dinheiro na economia, através, então, dessas operações, ele vai e compra esses títulos. Então, eu tinha um título do governo, tá? E ele precisa injetar dinheiro na economia. Ele retorna comprando esse título, ou seja, de certa forma, ele vai estar devolvendo o dinheiro para a economia, ok? O redesconto bancário, o que são as operações de redesconto, né? O redesconto bancário funciona da seguinte maneira, pessoal. Os bancos, né, eles trabalham de forma diária, né? O banco não trabalha, ele não fecha o movimento, não é por semana, não é por mês. O movimento dos bancos é fechado de forma diária. Então, o que acontece? Se um determinado banco ele emprestou mais dinheiro, né, para o povo do que ele pegou, né, do que o povo foi lá e guardou e poupou, ele acaba fechando o seu dia com um déficit, certo? Aí o que acontece? O banco não pode fechar o dia negativo. Então, o que o banco faz? Ele vai junto ao Banco Central e toma um dinheiro emprestado do Banco Central para poder equalizar, né, as suas contas, né, para poder fechar o seu caixa. Essa operação, então, se chama operação de redesconto. É quando os bancos privados
emprestam dinheiro do Banco Central para poder cobrir a sua necessidade de caixa. E aí a gente vai ver que para esse redesconto, né, para emprestar esse dinheiro para os bancos, o Banco Central cobra uma taxa de juros. Então, a partir do momento que ele aumenta essa taxa de juros, certo? Os bancos vão procurar emprestar menos dinheiro para o povo para não cair em déficit no final do dia e não ter que pegar dinheiro emprestado do Banco Central. Porque, no caso, às vezes ele poderia pagar uma taxa de juros para o Banco Central maior do que a taxa de juros, né, que ele fez um empréstimo para as pessoas durante aquele dia, certo? Então, essa seria a ferramenta do redesconto bancário, tá? É uma forma também do governo controlar a quantidade de moeda. E, por último, aqui os empréstimos de liquidez, tá? Os empréstimos de liquidez. Esses empréstimos, então, são também uma forma que o governo tem de controlar a quantidade de dinheiro na economia. Ou seja, o governo, através desses empréstimos de liquidez... Opa, saiu fora aqui. Deixa eu voltar. Através desses empréstimos de liquidez, o governo, então, consegue também controlar, né, através da taxa de juros, a quantidade de moeda. Por quê? Porque os bancos, quando eles ficam, então, no caso lá, passou com o caixa negativo, eles não buscam só dinheiro no Banco Central, mas eles buscam com os outros bancos, certo? E aí, se a taxa de juros, né, que o governo, que nem, por exemplo, a taxa básica é a Selic. Se essa taxa básica está muito alta, os bancos evitam pegar dinheiro um do outro, certo? Então, esses empréstimos de liquidez também faz com que o governo tenha um controle da quantidade de dinheiro na economia, ok? Bom, aí nós vamos dizer que a política monetária ela é expansionista, né? Quê? Não, comi. Elas vão dizer que ela é expansionista quando ela eleva a liquidez da economia, certo? Então, elevar a liquidez da economia é aumentar a quantidade de dinheiro que você tem na economia. Ou seja, é o povo ter mais dinheiro nas mãos para comprar mais, no caso. Então, ele faz isso injetando maior volume de recursos dos mercados, né? E, consequentemente, ele aumenta esses meios de pagamento. O meio de pagamento, como eu disse, é a moeda, independente da forma como ela se apresenta, né? Pode ser dinheiro vivo, pode ser o depósito que você tem na conta corrente, que você paga lá com o seu cartão de débito. Então, isso é um meio de pagamento, ok? Bom, mas essa política monetária também ela pode ser restritiva, né? É quando o governo promove as reduções dos meios de pagamento. Então, é quando ele enxuga a quantidade de moeda na economia, tá? E aí, muitas vezes essa política monetária restritiva, ela vem quando você começa a ter índices altos de inflação, né? Quando você começa a bater índices bem elevados de inflação, com a elevação dos preços, aí o governo, então, atua com essa política restritiva, diminuindo o dinheiro na economia através daqueles instrumentos que nós vimos no slide anterior. Então, a política monetária expansionista, né, se aplica para dinamizar o consumo e o investimento agregados, com reflexo positivo sobre a expansão da atividade econômica. Aplica-se em momentos de retração econômica. Assim, quando a gente, né, teve aquele momento em que nós tivemos aquela crise nos Estados Unidos, né, quebrou um monte de banco, né, foi um momento caótico, porque quando você tem crise numa economia como a americana, que é a maior economia do mundo, consequentemente, os efeitos vai para todas as outras economias, né, para todos os outros países. O governo americano injetou muito dinheiro, né? Injetou nos bancos para
poder salvar os bancos e injetou a mais, né, para que os bancos pudessem disponibilizar esse crédito para as pessoas, para os seus clientes, e para que essas pessoas pudessem manter o consumo, né, e até mesmo fazer os investimentos, né, no caso de empresas, né, para manter aquela questão do pleno emprego que nós falamos lá atrás, ok? E aí, espera que tem uma janela louca aqui. A política monetária restritiva visa restringir a oferta de crédito e elevar o seu custo, de forma de adequar o consumo e o investimento agregados à oferta monetária da economia. Então, ao contrário da expansionista, a restritiva vai tirar esse dinheiro da economia ou elevar o custo desse dinheiro, ou seja, aumentar demais a taxa de juros, e isso vai fazer com que as pessoas procurem menos crédito nos bancos e passem a consumir menos. Bom, vamos falar também dos recolhimentos compulsórios, certo? Que a gente já havia falado, né? Percentual incidente sobre os depósitos captados pelos bancos comerciais, que deve ser colocado à disposição do Banco Central. Já comentei lá atrás, né? É uma forma do banco reter esse dinheiro e não deixar que os bancos emprestem tudo aquilo que eles pegam, né, de depósito. Instrumento de controle monetário que atua sobre os meios de pagamento através de um multiplicador bancário. É o exemplo que eu dei para vocês aí no caso da pessoa que vai lá, deposita, aí o banco pega esse dinheiro, empresta para outro, e assim sucessivamente. E aí, como eu já comentei com vocês, esses recolhimentos compulsórios, eles podem incidir sobre os depósitos à vista, né? Sobre aquele dinheiro que a gente deposita lá na conta corrente, e sobre os diferentes tipos de depósito a prazo. O depósito a prazo pode ser desde uma caderneta de poupança, né, até o investimento em um CDB, um certificado de depósito bancário, por exemplo. E aí, no caso, essa alteração, né, dessa taxa de depósito compulsório, né, ela vai, consequentemente, interferir, né, na expansão ou na retração da atividade econômica. Hoje, atualmente, que eu falei para vocês, o depósito à vista está em 21% e a prazo 20%. Por quê? A gente está no momento da gente está numa retração da economia. Na verdade, então, o governo precisa incentivar. Mas, mesmo assim, o governo não acaba liberando, né, não acaba zerando essa taxa do depósito compulsório, né, com medo de que esse dinheiro na economia acabe aumentando a inflação, né? E aí o problema de você ter um aumento de inflação nesse momento é que, além da inflação, a gente tem uma taxa de desemprego muito elevada. E essa taxa de desemprego com inflação ocasionaria que os economistas chamam de estagflação, ou seja, você tem um período com inflação, né, e desemprego, ou seja, os preços continuam subindo, mesmo tendo uma diminuição na demanda. E por que que isso ocorre? Isso ocorre porque as empresas, com medo, na verdade, de que os preços dos seus produtos não acompanhem o mercado, elas começam a aumentar os preços, né, para tentar acompanhar, para tentar manter a atividade econômica, e isso acaba gerando uma inflação muito grande. Operações de mercado aberto. Eu comentei com vocês. É aqui, pessoal, que os títulos são vendidos, títulos públicos, certo? Então, olha, as operações funcionam como instrumento, né, de política monetária para melhorar o fluxo monetário da economia e influenciar os níveis das taxas de juros a curto prazo. Tá? Então, é através, né, da colocação desses títulos no mercado, tá, que o governo também influencia essa taxa de juros. Então, o governo, quando ele quer aumentar a taxa de juros, por exemplo, ele coloca títulos, né, à venda a uma taxa de juros mais elevada. Consequentemente, todo o mercado financeiro vai acompanhar essa taxa de juros dos títulos, né? Como eu falei para vocês, hoje, atualmente, os títulos públicos,
é a melhor opção de investimento que nós temos, né, de investimento de renda fixa, no caso, tá? Porque, tirando os títulos públicos, a gente poderia ir, então, para o mercado de ações, né? Mas o mercado de ações não deixa de ser um risco, né? Não deixa de ser um risco. Então, a forma, assim, segura e mais rentável hoje que se tem para fazer investimento seria os títulos públicos. Então, o mercado aberto, olha, eles fundamentam-se na compra e venda de títulos da dívida pública no mercado, processados pelo Bacen na quantidade de agente monetário do governo. Então, quem vende, quem faz a operação de venda desses títulos é o Banco Central. A gente vai ver que ele faz através de leilão, né, no mercado primário e mercado secundário, ok? Tá? E a gente fala título da dívida pública. Por que se chama título da dívida pública? Porque a partir do momento que o governo emite um título e você compra esse título, o governo passa a ter uma dívida com você. Então, por isso que é chamado títulos da dívida pública, ok? E aí, como eu já havia comentado, para aumentar os meios de pagamento, para aumentar a moeda na economia, o governo resgata os títulos públicos injetando dinheiro, né? Ele, ao invés de vender título, ele acaba comprando esses títulos novamente, tá? E aí ele acaba injetando dinheiro na economia e vai ocasionar uma expansão, né, do consumo e, consequentemente, da produção e da renda. E para reduzir, né, o governo coloca novos títulos, né, no mercado, tá? E colocando esses novos títulos no mercado, consequentemente, ele aumenta a taxa de juros, porque, consequentemente, os novos títulos virão com uma taxa mais atrativa, uma taxa maior do que aqueles que já estavam em circulação. Bom, os objetivos, né? Os principais objetivos dessa operações de mercado aberto, né? Ou seja, essa compra e venda dos títulos. Controle diário do volume de oferta de moeda, né? Adequando a liquidez da economia à programação monetária do governo, né? Quer dizer, na verdade, o governo que controla essa programação monetária, ou seja, é quando o governo precisa ou não de dinheiro, tá? Manipulação das taxas de juros a curto prazo, tá? Porque a taxa de juros desses títulos vai influenciar na tomada de recursos, né, também entre os bancos, né, quando os bancos captam recursos um do outro, e aí é a chamada taxa básica financeira, que é a taxa que eles praticam entre si, um banco pegando dinheiro do outro, tá? E também as operações de mercado aberto, ó, permite que as instituições utilizem suas disponibilidades monetárias ociosas em diversas operações financeiras de curto e curtíssimo prazo, ou seja, né, a partir do momento que o governo coloca título à venda, né, algumas instituições, quando elas têm dinheiro sobrando, elas acabam comprando esses títulos, certo? Elas acabam comprando esses títulos para ganhar rentabilidade, mas também elas utilizam esses títulos como garantia quando elas vão tomar dinheiro emprestado tanto do Banco Central como de outras entidades. Então, um banco, por exemplo, ele comprou título, ele tem lá uma carteira de títulos públicos, certo? Aí, se ele vai tomar, ele precisou lá para fechar sua liquidez diária, ele precisa de dinheiro, ele toma dinheiro emprestado no Banco Central, ele dá esses títulos como garantia. Se ele pega dinheiro de um outro banco, também é esses títulos que são dados em garantia. E através das operações de mercado aberto, aqui, ó, criação de liquidez, né, para a atividade pública como um todo, porque, de certa forma, a partir do momento que os governos, principalmente o governo federal, ele precisa de dinheiro, uma forma de se conseguir dinheiro é através da emissão dos títulos da dívida pública, ok? Pessoal, a nossa aula aqui, o Zoom tá para 45 minutos, ok? Tá? Que é o tempo que a gente tem para trabalhar. E aí, praticamente está encerrando. Pessoal, então, assim, a gente vai continuar nas próximas aulas, certo? Continuar com o conteúdo das políticas econômicas,
ok? Na medida do possível, eu vou passar algumas atividades para vocês, beleza? Tá? Para vocês fazerem também, as atividades vão valer nota, acho que já foi comentado com vocês, beleza? E aí, assim, conforme eu for terminando, a gente terminar cada módulo desse, né, cada aula dessa, provavelmente eu já disponibilizo uma atividade para vocês lá no Classroom, beleza? Pessoal, então, uma boa noite para vocês. Aí está fechando a nossa aula, tá? E a nossa próxima aula, acho que é sexta-feira, ou não, está perdido no horário aqui. Eles mandaram um horário novo para nós hoje, vou confirmar certinho, mas eu disponibilizo no grupo para vocês lá. Beleza, pessoal? Boa noite para vocês, até a próxima, tá bom? Boa noite, professor. Tá, tchau, tchau. Professor, noite, professor. igual a Marileia falou ali, dá para disponibilizar o slide para a gente depois, né? Ou no grupo do WhatsApp, ou mandar no... Então, pessoal, eu estava trabalhando com a outra turma, né? E estava trabalhando com slide também, né? E aí eles pediram. Assim, a orientação que nós tivemos da coordenação é que não disponibilizasse, certo? Mas amanhã eu vou conversar com o professor Leandro e explicar para ele que realmente é difícil, porque, por exemplo, essa aula está falando sobre política econômica. É difícil para o aluno também guardar tudo isso que a gente está falando de cabeça, né? E depois poder fazer as atividades. Então, lógico, né? Nova coordenação aí, trouxe as novas regras, né? E a gente tem que obedecer. Mas eu vou explicar para eles que é impossível o aluno acompanhar depois e fazer as atividades e até mesmo fazer a prova se não tiver os slides, né? Então, a outra turma, tem uma turma de administração, também cobrou isso. Então, eu vou conversar com ele, assim que ele autorizar, eu disponibilizo lá na tela do Classroom lá para vocês, beleza? Beleza, então. Beleza, pessoal? Boa noite para vocês. Boa noite, Boa noite, professor. Tchau, tchau. De bom.